O mais importante na hora de pregar. Bem, talvez você pense em muitas coisas quando se vem essa pergunta em sua mente. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta, com uma indagação, na verdade. Com, na verdade, uma frase. E aí a gente vai refletir um pouco em relação a ela. Eu tava, né, no meu Instagram, quem me acompanha no Instagram, né, tem um arroba aí, vocês devem conhecer, sabe que de vez em quando eu sempre compartilho, né, conteúdos, né, relacionados, né, à fé cristã, muitas das coisas que eu acredito, e muito conteúdo. Meu Instagram tá sempre lá com conteúdo, né, para esse tipo de conteúdo, muitas informações. Mas o ponto é que a minha professora de um curso que eu fiz online, né, para antes da faculdade, ela ela compartilhou, né, um story com uma frase que tava assim, ó: para ensinar latim, João não basta saber latim, é necessário também conhecer e amar João. Era uma frase do Papa João Paulo I aqui, segundo aqui a fonte. E eu achei essa frase muito interessante e é muito importante a gente ter ela em mente, que ela é uma frase que serve para tudo. Quando nós formos pregar o evangelho, é muito importante, as próprias escrituras dizem isso, né? Que a gente deve pregar em amor. Muitas das vezes a gente acaba talvez errando nisso. Acredito que muitas das vezes a igreja falhou nisso. Muitas das vezes o cristão não é treinado, não é preparado para de fato ter essa mansidão, ter os frutos do Espírito. Você conhece eles? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, você conhece os frutos, né? Sabe de algum aí, né? Faltou algum? Comenta aí nos comentários. Bem, então você conhece, né? Então qual é o ponto? As próprias escrituras nos ensinam, né, que a gente deve falar em amor, pregar em amor. E dá vários exemplos nisso na escritura, tem vários versículos em relação a isso. Então tem que ter um cuidado na hora do ensino. E muitas das vezes a gente falha nisso. A gente quer talvez ensinar algo só para, sei lá, na verdade não sei qual o objetivo seu na hora de você instruir alguém, na hora de você ensinar alguém. Que essa é uma indagação sincera, tipo, que quando a gente fala alguma coisa, quando a gente informa alguma coisa, a gente está preocupado em quê? Em demonstrar saber mais do que a pessoa, em vencer algum tipo de discussão, em vencer um debate, em, sei lá, se mostrar mais inteligente do que a pessoa. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo, principalmente quando se refere a pregar o evangelho? É mostrar que nós fazemos algo mais certo do que uma outra pessoa, que a pessoa faz algo errado? Qual que é o objetivo na hora de fazer isso? Porque são perguntas importantes. E essa frase, ela fala muito em relação a isso, né? Para ensinar latim a João, não basta saber latim. É necessário também conhecer e amar João. A gente podia parafrasear isso, né? Tipo, para ensinar o evangelho, para falar, para pregar, não basta a gente só dominar a Bíblia. Nossa, li a Bíblia inteira. Beleza. O apóstolo Paulo mesmo ele falava sobre isso, né? Tipo, que, nossa, se ele fosse se orgulhar desse tipo de coisa, o cara tava bem da vida, né? Tipo, tava lá o top dos top. Ele era judeu de nascimento, era fariseu zeloso, mestre lá nos ensinos, sabia de cor os negócios, entendeu? O cara era diferenciado. Mas a gente percebe lá que um comportamento totalmente diferente e tal. Mas o ponto é exatamente isso que eu queria levantar aqui, que é em relação a isso, que é em relação que não basta saber o Evangelho, a gente precisa conhecer e amar aquela pessoa que não conhece o Evangelho. Quando a gente vai falar do Evangelho para alguém, a gente precisa se colocar no lugar daquela pessoa, a gente precisa enxergar com os olhos daquela pessoa, entender o que levou, quais são as circunstâncias e a forma que ela entende o mundo. E aí então a gente começar uma abordagem. Porque senão a gente vai fazer o quê? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é provar que estamos certos e a pessoa errada. Não é o objetivo que nós devemos focar. Por isso que o amor é tão importante. Porque você precisa mostrar que aquilo que você está falando, aquilo que você está instruindo, você está fazendo por amor, por se preocupar. Você tem que passar a mensagem de que você é apenas uma pessoa que estava caminhando em direção a um abismo. E você descobriu, antes de cair nesse abismo, que era um abismo que te levaria à morte. Então você, no lugar de você simplesmente, beleza, tô vivo e viver sua vida em paz,
Você se preocupa, você ama as outras pessoas que estão caminhando também em direção ao abismo e você quer impedi-las de cair no abismo. E precisa de alguma forma manifestar esse tipo de sensibilidade, de agir. As pessoas, quando veem a gente falando, elas têm que entender que a gente se preocupa de verdade com elas. Que a gente quer conhecer elas, quer conhecer a dor dela, quer entender ela e apresentar o Evangelho da melhor forma possível, para que ela entenda o Evangelho e entenda a Deus. Porque muitas pessoas têm dúvidas às vezes sobre Deus, só que elas não encontram ninguém disposto a falar em amor, ninguém disposto a ensinar de forma humilde, sem questionar alguma pergunta, porque a pessoa não sabe, talvez uma coisa que pareça óbvia para você, que talvez nasceu em um lar cristão, mas nem todo mundo nasceu num lar cristão. Tem gente que não sabe quem é Golias, tem gente que não sabe quem é Davi. A gente mora no Brasil, beleza, muitas das histórias são famosas, mas tem lugares que não são tão famosos assim. E tem pessoas que foram criadas em outros países, em outras circunstâncias, em outras culturas, e querem conhecer. Mas então de que forma nós estamos apresentando? Nós estamos querendo ensinar latim, meramente sabendo falar o latim? Ou nós estamos ensinando o latim, conhecendo o João e amando o João? Ou seja, nós estamos ensinando o Evangelho, pregando, anunciando as boas novas e explicando a respeito do Evangelho, da Bíblia, puramente porque, nossa, a gente é bom, tem aqui uma prateleira aqui com mais de 50 livros que eu li, estudei teologia por vários anos, tenho muito conhecimento, muita bagagem, posso citar um versículo de cada livro da Bíblia ou qualquer coisa desse tipo, posso, sei lá, recitar aqui, sei lá, tem gente que eu já conheci, pessoa que sabia o Salmos 91 e o Salmo 23 inteiro, né, o capítulo inteiro de cor e podia recitar isso. Bem, tem de tudo, mas como disse aqui, não basta apenas o conhecer. Conhecer não é o requisito principal na hora de ensinar. Com certeza é um muito importante, né? Você não sabe como é que você vai ensinar. Mas a forma de ensinar, a forma de falar, muitas vezes é muito mais importante. Porque a forma de falar, às vezes, é mais importante do que aquilo que é dito. Porque você pode falar duras verdades, verdades que a pessoa talvez não queira ouvir, mas se você falar de uma forma sábia, de uma forma amorosa, a pessoa, por mais que não queira ouvir aquilo, por mais que seja algo que ela não goste, ela sabe que quando você faz isso, você está fazendo de uma forma sincera. Está fazendo de uma forma com amor. Porque com base naquilo que você acredita e tem fé. A mensagem que você está falando pode salvar ela de uma vida de desgraça e de uma condenação eterna. Então você está declarando o seu amor por essa pessoa. E o próprio Jesus disse, né, que nós seríamos conhecidos pelo amor. Então, a nossa reflexão de hoje é essa. Que nós viemos não só saber o Evangelho, mas que a gente se preocupe na hora de ensinar o Evangelho em conhecer a pessoa e amar essa pessoa. Se importar. Não se preocupar apenas em, sei lá, querer mostrar que vive uma vida talvez mais nobre do que uma pessoa. Mas você se preocupar de fato com ela. Mostrar a ela em tudo que você faz envolve o amor. Então, se você assistiu até agora esse vídeo, comente aqui embaixo o que você acha dessa mensagem, o que você tem a dizer em relação a isso. Se você talvez está aqui, caiu de paraquedas e você foi ferido pela igreja, comente sua experiência, comente o que você gostaria, né, de dar de conselho, você talvez foi curado em relação a algum evento que aconteceu em relação a isso. E o primeiro comentário aí, vou estar fixando aí, né? Se for um comentário, né, crente, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? E também o melhor comentário de todos aí, que tiver mais like, também eu vou fixar aí, vou dar um destaque aí. E de repente, quem sabe, aparece no próximo vídeo. Vocês podem deixar sugestões de vídeos também. Então é isso. Não se esqueça, né, que a gente está começando aqui o canal, então você pode estar compartilhando esse vídeo aí, se inscrevendo aqui no canal para, né, a gente poder crescer. A gente está no começo, mas como está escrito, né, não despreze os pequenos começos. O Senhor gosta de ver a obra começando. Então, vamos lá, que nós temos ainda que alcançar pelo menos 1/4 do mundo, né? A gente mira num terço do mundo logo e a gente vai precisar
trabalhar junto para conseguir essa meta aí. E os outros 3/4, talvez está se perguntando, bem, aí é responsabilidade de vocês. Porque mesmo que você compartilhe meu vídeo com todo mundo e muitas pessoas venham e se inscrevam e acompanhem nosso conteúdo, vai ter pessoas que somente você vai poder alcançar. Isso é um tema para um próximo vídeo, talvez. Mas lembre-se sempre disso. Esther, né, como for falar lá no contexto, que se ela não fizesse nada, Deus levantaria outra pessoa e tal. Mas isso geraria também, né, contratempos e tal, e Esther não participaria, né, de tudo aquilo, né, que ela fez para ajudar o povo dela a ser salvo. Então que a gente não perca esse privilégio. Essa é a mensagem de hoje. E que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês e o amor dele seja um grande cordão e coroa na vida de todos. Que os guie e conduza, não só hoje, mas para tudo sempre. Até o próximo vídeo. Lembre-se sempre. Não só lembre dos bereanos, mas seja como eles.